Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Eu Escolhi Prosperar. Meu nome é Alan Espinosa, eu sou estrategista financeiro e host desse podcast. Mais um domingo aqui com vocês e hoje com um convidado muito especial. É a primeira vez dele aqui com a gente, acompanho o trabalho dele há bastante tempo no Instagram e estou muito feliz em recebê-lo aqui. Dr. Rafael Rangel, especialista em implantes, reabilitador oral, criador do método Bian Artist. Eu tenho que perguntar para ele como falava isso antes. Essa galera vive me botando em fria nesses nomes aqui. De estratificação e resina composta, professor de cursos de imersão e pós-graduação, mentor de dentista. Rafael, tô muito feliz de verdade em receber você aqui, cara. Eu sei que você é uma referência aí nacional, internacional para muita gente e tenho certeza que você vai agregar muito aí na vida da galera que acompanha o nosso trabalho. Muito obrigado. Pô, Alan, eu que agradeço o convite de estar aqui. Realmente é um prazer enorme estar podendo contribuir por esse podcast e também para toda essa galera que assiste, né, e escuta também esse podcast, seja indo pro trabalho, seja trabalhando em casa, não sei. E sem dúvida vai ser um bate-papo de muito valor para todos. Show! E, Rafael, como você se posiciona muito bem lá e tem as suas mentorias, a gente vai falar sobre isso depois, acaba impactando a vida de muitos dentistas também. Eu trouxe um tema para o nosso episódio que é como se tornar referência na odontologia. Que você conseguiu isso numa cidade no interior do Paraná, né? E eu tenho muitos clientes hoje que moram no interior e falam: será que eu preciso ir para a capital? Será que dá para ter sucesso aqui? Então acredito que esse tema vai fazer muito sentido e você tem muito a contribuir com essa galera. Sem dúvida, sem dúvida. Eu trago uma realidade realmente do dentista do interior e onde eu consegui desbravar, né, realmente sair desse ciclo, sair dessa cidade somente e buscar grandes centros, buscar realizar cursos em capitais, para fora do país também. Isso no início da minha carreira nem era como meta, não era uma meta minha, né? Isso não era nem... Estava longe dos melhores sonhos, mas graças a Deus, conforme eu fui crescendo, fui evoluindo, os anos foram passando dentro da minha clínica e na minha profissão, realmente eu fui criando oportunidades e essas oportunidades foram abrindo portas. Eu sempre gosto de falar que o sonho é como se fosse um carro em movimento, né? O que às vezes hoje nós enxergamos como sonho, daqui 2, 3 dias, daqui meses, o nosso sonho já iluminou mais longe, como se fosse uma luz de um carro. E a gente começa a ver aquilo como uma possibilidade. Isso é a visão, né? É a visão que nós temos do nosso futuro, das possibilidades e até dos nossos sonhos. Então, eu trago muito isso para minha vida. Realmente, desde o início, eu sonhei muito. Eu sempre fui muito sonhador, eu sempre tive essa visão do que eu queria. Eu sempre tive muito claro aonde eu queria chegar, mas dentro do tanto que eu conseguia iluminar, do quanto eu poderia ver como possibilidade. E conforme eu ia alcançando aquelas micrometas, aqueles micro-objetivos, seja de comprar um equipamento, seja de realizar um curso, seja de, não sei, reformar minha sala, né? Aquelas micrometas iam se tornando possíveis e a gente começa a subir esses degraus e a gente começa a ver realmente novas possibilidades. Então, realmente, hoje eu converso também com diversos dentistas do interior e eu gosto sempre de trazer para eles realmente essa possibilidade de que no interior você consegue ter sim uma clínica lucrativa, você consegue sim ter um bom faturamento, basta você se posicionar. Basta você ser a referência da região, basta você transmitir a imagem, não só a imagem, mas ser o profissional que aquele paciente está buscando. Automaticamente você tende a atrair as pessoas certas, os clientes ideais, que podem pagar pelo seu serviço, que é um serviço de excelência. Então, esse foi meu foco desde o início. Hoje a gente consegue entregar uma odontologia de ponta na nossa clínica em Campo Mourão, no Paraná. Uma odontologia que eu tenho certeza que é feita nos melhores centros do Brasil e até internacionais. E eu tenho certeza que isso é possível para qualquer outra clínica de qualquer outra cidade pequena. Basta a pessoa se posicionar, basta querer realmente que ela vai conseguir implementar. Boa. Bom, eu tenho muita pergunta aqui, muita coisa que eu quero saber sobre o seu trabalho. Galera, se vocês ainda não se inscreveram no canal, se inscreva, ativa o sininho aí, porque todos os domingos, exatamente todos os domingos, às 10 da manhã, sai um episódio novo aí, com muita gente boa, trazendo conhecimento totalmente gratuito, ó. O Rafa podia estar cobrando aqui e vai entregar conhecimento gratuito. Vai. Quem escutar com papel e caneta na mão
depois desse podcast já vai ter ROI, já vai ter retorno de investimento. Já vai. E um retorno fácil, porque não investiu, gratuito. Só tempo. Ô, Rafael, por qual motivo você escolheu ser dentista, cara? Conta um pouco da sua história. Essa história é assim, é um tanto quanto engraçado, né? Porque quando eu tava lá no meu 3º ano do ensino médio, eu não sabia o que eu queria fazer, né? Eu tava completamente perdido. E aí eu fiz alguns testes vocacionais, aquela coisa de realmente ir atrás de psicólogo. E naquela época eu vim do esporte, né? Eu sempre fui uma pessoa que praticou muito esporte. Depois eu fui pra academia. Hoje eu saí do esporte, mas eu sempre fui da atividade física. E naquela época, esses testes vocacionais davam para educação física e marketing e propaganda. Por exemplo, publicidade e propaganda, né? Ou seja, nada a ver com odontologia. E aí eu lembro que eu fiz uma avaliação com um médico, que ele é psicoterapeuta em Maringá. E aí nessas conversas, nesses encontros que eu fiz, acabou aparecendo odontologia porque meu pai é dentista, né? Então meu pai é dentista, meu pai já tem mais de 40 anos de formado, 44 se eu não me engano. E ele já tinha uma clínica em Campo Mourão, já era bem posicionado, já era visto como referência na cidade, até por ter encabeçado durante muitos anos a parte do CRO não, perdão, da OAB, que é a Associação dos Dentistas de Campo Mourão, né? E então, assim, ele sempre foi uma pessoa que se posicionou na sociedade e visto como referência. E aí apareceu essa possibilidade de fazer a odontologia, por ser algo que tivesse um pouco mais próximo, algo que eu tivesse também... eu sempre fui muito comunicativo, eu sempre gostei de pessoas, sempre gostei de estar no meio de pessoas. E eu coloquei como objetivo, falei, vai ser odontologia. Meu pai já tá aí. Já tá aí, foi assim, meio que o mais fácil, né? Mas eu sempre falo assim que... E até uma frase que eu aprendi com minha mãe, com certeza minha mãe vai assistir esse podcast. Geralmente a gente não gosta do que a gente não domina, né? Então, quando eu entrei na faculdade, eu nunca me deixei desestimular por dificuldades, né? Por uma matéria, ou eu nunca questionei se eu gostava daquilo. Entendeu? Eu sempre... Não, entrei em odontologia, vai ser odontologia e ponto. É uma decisão... fazer dar certo. Então, eu sempre tive isso dentro da minha cabeça, de que não tinha plano B, né? Eu sei que essa história de não ter plano B se escuta muito, mas aquilo foi uma realidade, porque eu nunca me deixei desestimular a ponto de questionar se aquilo tinha sido uma decisão correta. Eu simplesmente coloquei aquilo como uma decisão e eu falei, cara, é odontologia, então o que eu preciso fazer para que dê certo? E graças a Deus deu muito certo, né? O fato do meu pai ser dentista, desde a época da graduação, eu acompanhava ele em cursos, congressos, vinha pro CIOSP, eu lembro que eu vim pro CIOSP mais de uma vez com ele, e tudo isso foi me abrindo os olhos para uma odontologia de alto nível. Uma odontologia realmente humana, porque isso eu aprendi com meu pai, uma odontologia realmente pautada em transformar vidas, pautado no lado humano, no atendimento, em fazer uma anestesia sem dor, em você buscar o conforto do paciente, que é o básico da odontologia, que muita gente está esquecendo hoje. Que hoje em dia muitas pessoas estão focadas somente em vender, em se posicionar, em ganhar dinheiro, mas vai ver, não está conseguindo dar uma anestesia sem dor, por exemplo. Ou seja, não está conseguindo dar o básico para o paciente. Então, isso eu aprendi lá na base, junto com meu pai, assistindo ele atender, assistindo ele se comunicar, assistindo ele atender os pacientes, e eu trouxe isso para minha vida. Ele também é uma pessoa muito perfeccionista no atendimento, e eu trouxe isso para mim. Eu tenho como característica também ser uma pessoa muito visual, eu aprendo muito vendo, eu aprendo muito escutando, e grande parte do que eu aprendi na minha carreira, aprendi na odontologia, foi escutando e vendo. E de maneira até fácil para mim, de uma certa maneira, conseguindo replicar depois, né? Então, eu vejo que esse meu lado meio que visual, de eu conseguir aprender, se eu ver uma pessoa fazendo uma técnica diferente de resina, eu posso ver uma vez que eu já vou entender o que ele fez ali de diferente. Mas isso tudo foi uma evolução de eu insistir em enxergar determinadas coisas. Eu tenho certeza que o esporte me trouxe isso também, tenho certeza que a minha base lá de trás trouxe isso também, dentro desse perfil que eu tenho de aprender realmente de uma certa maneira mais fácil, tá? E seu pai atende até hoje? Meu pai atende até hoje, tô com ele lá na clínica também, na verdade eu estou junto com ele, né, que a clínica também é dele, e eu sempre sou muito grato, eu sempre
né? Sou grato a Deus por ser filho dele, por estar lá dentro dessa clínica, por ter aprendido com ele. Ele é um cara que sempre me abriu espaço para fazer o que eu queria ali dentro, né? Coisa que não é fácil, imagina, Sim. né? Você construiu todo aquele império, construiu toda aquela clínica com todo amor, muitos anos, né? De histórias e conquistas. E daí chega alguém querendo mudar tudo, né? Com sede de crescimento, com sede de mudança. E ele, lógico, né? Dentro do desconforto de estar aceitando essa mudança, ele sempre me deu abertura. Foram mais de uma reforma, né? Foram várias reformas, mudanças, troca de funcionário, desde cor de jaleco, que ele entrava também no jogo, né? Desde lá de trás. E ele sempre foi um cara que me apoiou muito, eu sou muito grato a ele, né? E a Deus, porque eu vejo como o fato do meu pai ser dentista é como um trampolim, né? Eu me formo, eu pulo no trampolim e caio lá na frente, porque eu já tive uma visão de odontologia que a maioria das pessoas não teve. Eu tive a possibilidade de começar a trabalhar dentro de uma clínica que já tinha um fluxo, né? Então, eu vejo que, poxa, o meu crescimento nos primeiros meses, digamos lá no primeiro ano ou 2 anos de profissão, ele foi muito acelerado por conta disso. Mas, lógico, se eu depois não tivesse tido correspondido ou realmente buscado, ou realmente sonhado em crescer, né? Sonhado em não me limitar naquela realidade que já era boa, talvez eu estaria ainda daquele tamanho, né? Então isso é algo de mim, é algo que vem da minha personalidade, sempre buscar crescer. Eu não me limito nos meus objetivos, nos meus sonhos. Conforme eu vejo que eu vou criando possibilidades, que vou abrindo portas, que eu vejo que eu tenho capacidade, eu vou sonhando. Eu continuo acreditando. E eu vejo assim, se eu vejo que eu tenho potencial, se eu não utilizar esse potencial, vai ser um desperdício. Se eu tenho potencial de, poxa, eu consigo me comunicar bem com as pessoas, eu consigo atender bem os pacientes, eu consigo ser carismático, as pessoas, né, costumam gostar de estar do meu lado, né? Ou eu tenho o lado técnico, que isso também, eu tenho que agradecer a Deus por ter essa facilidade, que não é só uma facilidade, mas veio do treino. Sim. Né? E eu tenho que utilizar isso. Eu vejo assim, poxa, se o Rafa tem o potencial de crescer, de desbravar o Brasil, né? Começou a desbravar Campo Mourão, depois Paraná, depois Brasil, hoje já tenho cursos para fora do país. Eu vejo, cara, vai ser um desperdício. E eu não estaria tranquilo lá na frente se eu ver que eu desperdicei essas oportunidades. Então hoje eu me coloco no desafio de aprender outras línguas, de voltar a estudar línguas, porque eu sei que isso pode ser uma limitação para mim, porque eu não vou me perdoar se lá na frente eu ver que eu desperdicei essa oportunidade, sendo que eu tinha potencial para estar chegando às vezes muito mais longe. Legal. E assim, no início da tua carreira, é difícil, porque cada um tem uma realidade. Você teve o privilégio de ter seu pai como dentista, como você disse. Qual que foi o desafio maior, então? Porque você já tinha onde atender, você já tinha uma referência legal. Qual que foi o maior desafio no início da carreira? Cara, o maior desafio foi em conquistar os meus pacientes, né? Porque eu sempre tive aquela possibilidade de meu pai já me indicar alguns pacientes, mas, poxa, ainda era o paciente da clínica, ainda era o paciente, né, que talvez veio por conhecer, né, arranjar odontologia, conhecer meu pai. E no início eu tive essa busca de me posicionar. Então eu lembro que desde os primeiros meses de formado, eu já investi em marketing, né? Então na época do Facebook, na época que a gente podia ir lá no botãozinho posicionar, ainda pode, mas na época ainda não tinha um gestor de tráfego, nem se falava disso, nem existia isso ainda na época. E desde aquela época eu já fazia meu marketing. Eu nunca esqueço, eu colocava ali 200, 300 reais, eu nunca fui muito mão de vaca nesse tipo de investimento, porque eu sabia que retornava, eu sempre tive essa visão de que, poxa, se eu colocar 300 reais e vir um clareamento, tá pago. Então, 300, colocava lá. E na época, 300 era bastante dinheiro. Sim. Você se formou em que ano? Eu formei em 2014. Pô, faz 12 anos. 10 anos, 12 anos. Eu comecei a trabalhar em 2015. Legal. Né? Então, tô indo aí para 11 anos de formado. E eu lembro que eu colocava 300, daí, veio um paciente por tráfego, veio mensagem, veio agendamento. Comecei por 500, comecei por 1.000. E, poxa, naquela época, eu não tinha um faturamento de 10, 15... Não, às vezes estava tirando ali 5.000, mas eu já estava colocando 1.000 no marketing. Mas era o teu dinheiro. Mas era o meu dinheiro, eu deixava de gastar para as outras coisas, mas eu já colocava ali, porque eu sabia que ia voltar. E na época eu já fazia implantes, então eu me formei.
2014, 2015, comecei a fazer uma especialização de implantes e durante a especialização já comecei a realizar esses implantes na minha clínica. Isso é algo também que eu trago como característica minha, que é ter uma certa autoconfiança de fazer o que tem que fazer. Ou seja, ia lá, eu nunca esqueço, minha primeira cirurgia de protocolo foi na minha clínica, não foi na especialização. Porque eu vi a parte teórica, eu já tinha feito 1 ou 2, 3 implantes unitários, e aí eu vendi o meu primeiro prótese protocolo. Falei, não, vou fazer, eu sei a teoria, eu sei como faz a carga imediata, eu sei como faz a moldagem, eu sei, nanana. Marquei e vendi. Ou seja, aquele paciente, ele já pagou praticamente minha especialização inteira. Show. Né? Um paciente onde ele pagou ali, e naquela época eu já fazia próteses, comecei a fazer cirurgias, e logo no início da minha carreira, eu comecei trabalhando com reabilitação. Então, de início foi o quê? Eu realmente buscar o posicionamento, minha maior dificuldade, mas sempre pautado em evolução técnica. Então, eu sempre foquei que eu tinha que entregar uma odontologia de excelência. Hoje eu vejo de outro ângulo, mas desde aquela época eu me preocupava em ser um bom dentista tecnicamente, porque eu acreditava que isso iria fazer eu crescer, né? Mas desde o início também eu tive a visão de que eu tinha que cuidar com a minha comunicação, que eu tinha que cuidar com o meu posicionamento, que eu tinha que já pensar no meu marketing. E desde o primeiro ano eu invisto nisso. Eu lembro que no meu primeiro ano de formado, eu fiz até um treinamento, não sei se você conhece, mas o treinamento do Dale Carnegie, né? Um treinamento ali de 12 semanas, treinamento prático, né? Onde a gente aprende a se comunicar, aprende princípios, né? De gestão de pessoas, até de controle de estresse, ansiedade. E eu lembro que desde o primeiro ano eu fiz esse treinamento. Eu lembro que na época eu paguei lá R$4.500. Hoje esse treinamento custa quase R$10.000. Então, desde o início eu investi em comunicação, investi em marketing, investi em tráfego. Eu não tenho nem noção quantos milhares de reais eu já investi em tráfego na minha vida. Por quê? É uma constância. É um investimento que ele retorna. Talvez não dentro daquele mês, mas ele retorna. Porque essa visibilidade, ela vai atrair pessoas que estão condizentes com o seu público, que podem comprar o seu produto, que estão dispostos a ser seu paciente. Hoje, paciente ou até dentista como cliente também dos meus cursos. Então eu vejo assim, minha maior dificuldade foi ter esse posicionamento, buscar os meus pacientes, em realmente me posicionar. Que deve ser a dificuldade de muita gente. Que é a dificuldade da maioria dos dentistas hoje também. E lógico, depois foram surgindo outras dificuldades, né? Do início era uma dificuldade mais técnica, era uma dificuldade mais central, realmente, e depois começou a ser uma dificuldade um pouco maior com relação a delegar, com relação a pessoas, com relação ao lado empresarial, que foram coisas que eu tive que ir aperfeiçoando também com o passar dos anos. E onde surgiu a faceta de resina? Em que momento? É engraçado, porque assim, durante a faculdade, eu sempre gostei da dentística, né? Então, eu lembro lá, no terceiro ano da faculdade, eu fui monitor de dentística, professor Márcio lá na UEL, sou muito grato a ele também. E naquela época a gente fazia o quê? Mais uma resina posterior, né? Uma restauraçãozinha classe 4, classe 3, alguma coisa assim. Não se falava em casos estéticos de lentes em resina, 10 dentes, reabilitação boca toda, né? Mas eu sempre gostei, né? Sempre gostei de dentística, inclusive meus trabalhos que eu apresentei em congressos durante a faculdade, eles eram de dentística. E isso até veio por conta da própria abertura que o professor Márcio deu, né? Então eu vejo que pelo fato dele ser um professor que encabeçava trabalhos, que ele tinha um mestrado, eu via os mestrandos de dentística com aqueles flash twin, fotografando na clínica, eu olhei aquilo e falei, cara, gostei disso. Então, tanto é que um dos primeiros investimentos meus, quando eu me formei, foi uma câmera. Então, desde o meu primeiro ano de formado, os primeiros meses, meu primeiro investimento foi uma câmera profissional usada, que eu parcelei no Mercado Livre em 12, usada. Uma lente usada, que também comprei com o Giovanni Schiossi, tá? Que a gente é amigo até hoje. Pouquíssimas pessoas tiravam foto naquela época. Pouquíssimas pessoas, mas eu me espelhava em profissionais que eu via como referência. Naquela época, quem que eu me espelhava? André Kimura, Felipe Valverde, que eram pessoas da minha idade, que são profissionais da minha idade, só que eles já tinham 2, 3 anos de formado. Porque quando eu fiz o meu terceiro ano do ensino médio, eu fiz mais 2 anos de cursinho para entrar em odontologia. Entendi. Porque eu buscava uma faculdade estadual. Meu irmão entrou na UEM estadual, eu falei, cara, eu também vou entrar na estadual, não vou fazer particular. Não menosprezando as particulares, mas eu colocava como meta. Era o teu objetivo. Meu objetivo. Tanto é que no final do segundo ano,
eu cheguei a me inscrever numa faculdade particular. Porque, cara, se não fosse na estadual, ia ser na particular, porque não tinha como mais ficar, né, fazendo cursinho. E aí, graças a Deus, eu passei na Unioeste, passei na Unesp, passei na UEL e fui pra UEL. Mas, basicamente foi isso. E quando eu me formei, eu esqueci da resina, por quê? 10 anos atrás só se falava de lentes de porcelana. É verdade. Você lembra? 10 anos atrás só era a onda da porcelana. Você ia no CIOSP, ia a congressos, as grandes palestras eram o quê? Laminados, microtérminos, fragmentos cerâmicos, né? Onde tava o boom da cerâmica naquele momento e a resina composta foi esquecida. Foi um gap na odontologia onde a resina composta foi esquecida em dentes anteriores, né? Poucos profissionais utilizavam. Então eu fiquei ali 4 ou 5 anos somente reabilitando com cerâmica, com porcelana. Fazia implantes, já reabilitava a boca toda, pacientes em porcelana, fazia laminados. Só que depois de 4 ou 5 anos eu comecei a ver um movimento da resina novamente. Comecei, por exemplo, Felipe Vilaverde, né? Foi um pouco antes. Eu comecei a assistir, eu seguia lá Felipe Vilaverde, que ele fazia cerâmica, ele fazia as próprias cerâmicas, fantásticas, lindas, maravilhosas. E eu comecei a ver que ele começou a fazer resina. Opa! Aí, Rafa Sampaio, da Optical, fez curso com o Vilaverde, começou a fazer resina. Aí comecei a ver, opa, legal, estratificado. E aí nas fotos eu já fui vendo como eles faziam, camada palatina, enceramento diagnóstico. Por fotos, naquela época eu aprendi a fazer resina. Então eu peguei e fechei um caso de 6 dentes em resina no meu consultório, sem ter feito curso, sem nada. Perdão, Alan. No meu último ano de faculdade, eu fiz um curso de 9 meses de dentística com o professor Rafa Mondelli, da USP. E o professor Mondelli também da USP, não sei se você conhece o professor Mondelli, da velha guarda, escreveu livros, hoje ele já deve estar com uns 80 anos mais ou menos, mas ele é da velha guarda da dentística. E aí eu fiz esse curso com ele, então eu tive uma base teórica da dentística muito boa, mas assim que eu me formei eu fiquei 5 anos sem fazer resina em dentes anteriores, somente posterior. Depois de 5 anos eu comecei a ver esse movimento e eu falei, cara, vou começar a fazer. E fiz o meu primeiro caso de lentes em resina, né? Que na verdade foi um fechamento de diastemas. 6 dentes, eu nunca esqueço. Naquela época eu já fotografava. Eu fiz o caso das 2 às 8 da noite e eu fiz 150 fotos naquele caso. No meu primeiro caso de resina eu já documentava, né? Então, sem dar curso na época, eu ainda não dava curso, mas eu já documentava porque eu sabia que em algum momento eu ia usar aquilo. E naquela época eu documentava para fazer fotos pro meu Instagram. Isso, eu ia falar, você postou esse antes e depois? Sim, postei. E eu tenho até hoje esse caso, eu mostro esse caso. E é engraçado porque, assim, foi o primeiro caso, mas não ficou ruim. Né? Eu já me preocupei com o perfil de emergência, não ficou com degrau cervical, né? Ficou bem adaptado. A resina tá em boca. Eu fiz a substituição agora tem pouco tempo, tem acho que 1 ano, mais ou menos, que eu asperizei e fiz uma segunda camada, ou seja, eu nem cheguei a remover toda a resina. Ou seja, um caso que sucesso. Deu certo. E aí, depois desse caso, eu comecei a ver como uma possibilidade reabilitadora, restauradora. E depois que você domina a técnica, e eu levo isso também, eu falo muito para meus alunos, depois que você domina a técnica de resina, você começa a confiar no material. A gente não confia no que a gente não domina, né? Verdade. Então a partir do momento que você começa a ver, opa, peraí, não quebrou, que legal, tá durando, não infiltrou, não amarelou. Depois que você usa os materiais corretos, utiliza a técnica correta, faz o polimento certo, polimerização certa, faz as manutenções de repolimento, é um material que a gente pode confiar. E não é à toa que hoje eu realizo reabilitações de boca toda em resina porque eu confio no material. Eu confio no material porque eu confio na oclusão, eu confio nos hábitos que eu vou estar controlando durante esse procedimento, durante essa preservação desse caso clínico, porque eu estou atento a isso. Porque eu sei o que pode envelhecer a resina, é o que envelhece dentes naturais. Depois que você entende que você dominando esses fatores que envelhecem uma boca de jovens hoje, que o próprio PV fala muito disso, sobre envelhecimento precoce bucal, que é uma síndrome hoje, a gente também consegue controlar esses fatores na resina composta, né? E aí a gente começa a ter longevidade, a gente consegue ter satisfação dos pacientes, a gente consegue cobrar bem por esse tratamento, né? E a minha técnica ela foi evoluindo com o passar dos anos. Comecei a fazer resina sem ter feito o curso. E naquela época eu acompanhava o Felipe Valverde, que daí são 2, tá, gente? Tem o Felipe Vilaverde e o Felipe Valverde, não confundam, exatamente, né? Que tem muita gente 2 pessoas. São 2 pessoas. O Felipe Vilaverde na resina e o Valverde nas cerâmicas. E aí, eu lembro que o Valverde ele foi para Campo Mourão dar um curso lá, junto com o Franja.
que é amigo nosso. E aí eu conheci o Valverde naquela época. E no meu casamento, né? Eu casei em 2016. Putz, se eu errar agora, minha esposa vai me matar, cara. né? Ferrou. Vai ter que fazer um corte aqui. Vai ter que fazer. Tô com 8 anos de formado, então foi 2018. Eu acho que foi... Putz, agora me ferrou. Agora você vai ter que cortar. Você não precisava ter entrado nesse assunto. Eu não vou cortar agora. Calma, gente. Eu tô nervoso. Que seja, né? Depois eu... Vamos pular essa Vamos pular. E aí eu conheci o Valverde lá em Campo Mourão. E eu chamei o Valverde e o Kimura pro meu casamento. Já com uma certa intenção, mas porque eu gostava deles. Eram pessoas que são humanas, pessoas éticas, têm princípios e valores. E eu gostava deles. Gosto deles, né? Porque a gente é amigo pra caramba ainda, né? E aí eu chamei os dois no meu casamento, aquela festa, aquela loucura. E no casamento o Valverde falou: Rafa, eu vou te chamar pro meu curso. Você vem me ajudar, você vai dar a parte de fotografia odontológica no meu curso. Eu falei: bora. No 0800, bora. E aí eu comecei a ajudar o Val no curso dele em São Paulo, que foi o primeiro curso clínico, né? Que é o Valverde Veneers Concept. Depois eu ajudei ele, eu acho que coisa de 6, 7 turmas. E naquela época onde eu comecei a fazer resina, eu já tava viajando com o Valverde para esses cursos. E vendo ele, né? Vendo ele dando cursos, vendo Kimura dando curso, eu falei: cara, quero ter meu curso também. Eu sempre tive essa vontade, aquele foguinho ali dentro. E eu falei: cara, eu preciso ter um curso. Mas eu não queria fazer um curso de laminado, porque meio que eu ia virar casaca com o Valverde, pô. Sim. Ele que me deu a oportunidade, ele que me ensinou, ele que me lapidou, né? Eu aprendi a evoluir minha técnica ali, ajudando ele nos cursos. E aí eu pensei: cara, por que não resina? Mas, poxa, eu tinha feito, sei lá, 3 casos de resina na época, 4 casos de resina na época. Falei: cara, eu vou fazer um curso de resina. E eu lembro que eu marquei a data do curso sem ter nada pronto. Eu marquei a data do curso. Comecei a vender o curso. Depois eu vejo o que eu faço. E eu não tinha nada pronto. Então eu coloquei a data do curso. Eu lembro que foi logo que começou a pandemia, né? Então eu marquei a data lá atrás. Marquei a data, acho que foi em abril, alguma coisa assim. E aí que eu fui começar, pegar livro, rever livro. Comprei livros de resina, comecei a ler livros de resina, comecei a ler artigo de resina, comprei curso online de resina, assistindo aula do iDente sobre adesão, sobre fotopolimerização. E aí começou a pandemia. Então a pandemia, pra mim, meio que me ajudou. Por quê? Eu fiquei em casa estudando, né? Então, no lockdown, eu fiquei o quê? Assistindo aula, escrevendo, lendo livro, montando aula. Por quê? Eu tinha um curso para iniciar. Então, eu tive essa coragem, entre aspas, de já montar um curso que ele nem estava pronto. Eu tinha ali alguns casos clínicos documentados. E eu nunca esqueço, depois dessa primeira turma que eu fiz, fechou 2 alunos. Depois eu comecei a vender cursos de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses e nunca parou. Que legal. Né? Então, porque eu já tinha uma demanda reprimida, porque eu já me posicionava no meu Instagram, já postava casos, eu já documentava casos como se fosse professor, porque eu queria me posicionar como professor, porque eu via que os profissionais de referência em quem eu me espelhava faziam aquilo. E aí, depois daquele curso, eu fui marcando de 2 meses, 3 meses. Como eu já tinha ido para São Paulo, vindo para São Paulo, né, com o Valverde, eu já tinha o contato de algumas escolas. Eu aluguei essas escolas, montei turma em São Paulo. Então, desde o início, eu já comecei a fazer cursos em São Paulo. E nos últimos 5, 6 anos, foram mais de 100 turmas de lentes em resina, cursos de imersão, cursos clínicos. Só em São Paulo, acho que foram mais de 40 turmas, alguma coisa assim, que nós fizemos nesses últimos 5 anos. E tudo isso porque eu montei um curso sem ter nada pronto. E aí eu corri atrás, ter coragem de estudar, de fazer acontecer, de montar essas... Eu nunca esqueço, eu montei as aulas. A hora que eu terminei o curso, os 3 dias de curso, tinha ficado várias aulas sem ministrar. Porque eu não sabia se ia dar tempo, se não ia dar tempo, se ia faltar material. Eu coloquei muita coisa. Falei, pelo menos não vai faltar, né? E depois eu fui ajustando isso, né? Conforme entendendo o tempo das aulas, entendendo o tempo do hands-on, né? Que o aluno demanda para fazer. Mas mais ou menos foi essa história de onde surgiu o meu curso. No início era imersão em resinas compostas. Depois eu comecei a chamar ele de Binatural. Mas isso é uma história engraçada também, que eu gosto de falar isso aqui, que eu gostaria de falar isso aqui até ela. Depois de quase 1 ano, eu acho, utilizando o nome Binatural, eu vi que o Celso, que é um professor também, o curso dele se chamava Binatural, de resina. E eu não sabia, eu conhecia o Celso. A gente já aconteceu de os dois estarem no CIOSP, em estandes separados, dentro da PHS ali.
com o mesmo nome de curso e eu não sabia. Aí até que um amigo meu falou assim, Rafa, me mandou o print, né, dele divulgando o curso dele. Ele falou assim, o cara tá usando o teu nome. Aí eu falei, como assim, né? E no final, ele montou o nome primeiro. E você que tava usando. E eu que tava usando o nome dele. Sem saber. Sem saber. Aí eu lembro que eu mandei mensagem pro Celso, falei, Celso do céu, cara, perdão, cara, eu não tinha visto. Eu comecei a olhar aqui, eu tô vendo que você já tá se posicionando há mais tempo antes. Cara, desculpa, ele já tinha registrado o nome da marca. O nome da marca tava registrado. Mas você vê que ele é um cara também que nem rumorou. Não. Cara, nossa, ele foi fantástico, assim. Eu até no lugar dele, eu teria vindo falar comigo, né? Porque às vezes ruim, poderia ter sido... É ruim pro nome, mas eu teria vindo falar comigo meio que, pô, cara, né? Eu tô usando, na amizade mesmo, né? Mas eu pedi desculpa pra ele, eu falei, cara, perdão, já parei, já mudei todos os meus cronogramas, e aí comecei a chamar de Be an Artist, né, porque eu tenho até tatuado aqui, né, Be Natural, Be an Artist, né, entregue um sorriso, seja natural, seja um artista, porque eu vejo a odontologia estética, não só a odontologia estética, mas odontologia em si é uma arte. A odontologia em si como uma arte, né, então, e principalmente a resina eu vejo como uma arte, porque é algo que demanda mais dessa visão artística do profissional, porque na cerâmica a gente delega um pouco essa parte artística, né, que é a confecção de um dente, essa produção de um dente que replique a natureza. Então, a minha técnica de resina desde o início foi o quê? De entregar sorrisos naturais, de replicar um dente natural. E replicar o dente natural é infinitas vezes mais difícil do que você fazer uma lente artificial. Né? Então, esse sempre foi minha meta, por isso que eu trabalho com pigmentos, trabalho com resina translúcida, eu trabalho com estratificação, não é somente uma camada única, não é somente uma capa, uma camada de resina, porque o meu objetivo é entregar sorrisos naturais. Show. E, Rafael, assim, hoje é muito fácil, a pessoa que te seguir no Instagram lá hoje vai falar, pô, o Rafael tem a vida tranquila, ficou referência nacional, tá entre os nomes da galera mais badaladas aí da resina, faz um trabalho incrível. Mas uma coisa que ninguém fala, e eu queria que você falasse, quais os sacrifícios que precisou ser feito para você se tornar referência, cara? Porque você sabe que ninguém fala disso. Não. E tem sacrifício aí. Muitos, né? Muitos. A gente estava até conversando aqui antes, né, Alan, sobre como o sucesso ele é solitário, né? Porque assim, a gente realmente vive uma vida solitária e distante, né? Muitas vezes de amigos, distante de família, porque tudo se tem um preço, né? E por mais que eu tenha pagado esse preço, eu tenha pago esse preço, eu faria tudo de novo, né? Faria tudo de novo da mesma maneira, erraria as mesmas coisas que eu errei, porque foram os erros que me mostraram os caminhos certos, né? Então, mas eu sempre vejo assim, que o tempo dedicado à profissão, a energia dedicada à profissão, o foco meus durante anos foi odontologia. Então, até eu ter a ideia de ter o meu curso começar a dar certo, começar a fechar turma, cara, o meu foco era odontologia. Sábado, domingo era odontologia. À noite era odontologia. Né? Até eu ter meu filho agora tá com 3 anos e meio. Até eu ter meu filho, né, eu já morava com minha esposa lá em Campo Mourão, mas eu chegava à noite, eu pegava o computador, eu ia montar a aula, eu ia editar caso clínico, eu ia me posicionar, pensar entendeu? Ou seja, eu vivia odontologia durante quase meu dia inteiro, durante 5, 6, 7 anos, entende? Eu sempre fui o cara que... Não foi de uma hora para outra, Não foi, né? De uma hora para outra, né? Desde de quando eu me formei, eu vivia odontologia como prioridade na minha vida, né? Porque eu queria ter aquelas micrometas que eu falei, né? Que eu via que eu tinha possibilidade de alcançar, seja comprar um valo, seja reformar minha sala, seja reformar o escritório da minha clínica, que eu não queria deixar do jeito que estava. Então, eu sempre fui um cara que eu me esforcei muito, eu estudei muito, eu sempre vivi odontologia pós-expediente. Né? Eu sempre vivi odontologia após as 18, 19, 20 horas, que eu trabalhava até 20 horas, trabalhava de sábado, chegava sábado à tarde, às vezes eu deixava de ir pra chácara com a minha família para ficar estudando, para ficar montando aula. E principalmente, me conectar com as pessoas certas, isso também me ajudou muito nesse crescimento. Estar no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo. Então, meio que a gente cavar a sorte. Né? A gente buscar a sorte, buscar ter sorte, porque a sorte vai aparecer se você estiver preparado no momento certo, com a pessoa certa. Né? Então, eu tenho certeza que
abrido mão, né? Durante alguns anos eu abri mão da minha saúde. Né? Eu lembro que em 2019 eu tive problema de saúde, tive síndrome do intestino irritado. Durante um ano fui internado 3, 4 vezes. Tive que tomar ali, né, remédios fortes, morfina para controlar a dor. Eu lembro que em 2, 3 meses eu perdi mais de 10 quilos. Eu lembro que eu tava com quase 90, eu fui pra 80, 79 em coisa de 1 mês, 2 meses. Com cara de doente, realmente fiquei, né? Porque é por causa do estresse, da sobrecarga, né, que a profissão me deu. Mas naquele momento eu parei, olhei pra minha vida de uma maneira que eu não tava olhando. Olhei um pouco melhor para as minhas limitações, porque naquele momento eu vi que eu não era de ferro. Porque até então eu era o tipo de pessoa que pode mandar que eu mato, pode mandar que eu mato no peito, pode mandar que eu faço. Ou seja, paciente, manda que eu faço. Eu tinha uma sobrecarga profissional muito grande de atendimento, porque eu fazia implante, fazia enxerto, fazia clínico geral, fazia reabilitação cerâmica, fazia resina. Eu só não fazia ortodontia e não atendia crianças. Na época não se falava de harmonização, né? Mas eu fazia tudo o resto. Então eu era um profissional bem sobrecarregado por pressão profissional, propriamente dito. E naquele momento eu tive uma visão um pouco diferente da minha vida. Eu entendi que eu precisava cuidar um pouco mais do meu mental. Naquela época eu achava que eu não era ansioso. Aí eu tive que ir pra terapia, comecei a trabalhar isso. E aí eu vi que eu sou uma pessoa ansiosa. Comecei a trabalhar, tomar medicação para sair daquele momento difícil que eu tava. E hoje eu vejo de uma maneira muito mais tridimensional. Vejo realmente a importância da família, a importância do tempo de qualidade. Eu sou um cara muito família, eu sou um cara que, cara, pra mim, eu abro mão do que for pra estar junto com minha família, pra estar junto com meu filho, com minha esposa. Inclusive eu trouxe eles pra São Paulo aqui, né? Eles estão comigo. Inclusive agora eles estão lá no Parque da Mônica. Lá, eu vou sair daqui e vou lá pro Parque da Mônica. Meu filho tá lá, ele adora ler revistinha. E é isso, cara. Eu tenho esses princípios, eu sou um cara muito família, mas eu abro mão até hoje, né? Eu sei que até hoje, né? Eu tenho passado um momento da minha carreira hoje que eu tô focado muito na mentoria, Rise Club, que a gente vai falar ainda sobre isso. Então hoje eu tenho trabalhado até 8, 9 horas da noite, na grande maioria dos dias. Chego tarde em casa, cansado, e eu já vou direto ficar com eles. Muitas vezes, várias vezes durante meses, abri mão durante minha saúde, deixo de fazer minha academia, deixo de sair com amigos pra estar do lado dele, pra fazer o papel de pai ali realmente e de marido. Mas esse é o preço, sabe, Alan? Eu vejo assim, a gente precisa pagar o preço durante um período da nossa vida, durante fases, durante momentos, pra gente colher o que é extraordinário, o que é diferente da média. Se a gente fizer o que a maioria das pessoas estão fazendo, nós vamos colher o que a maioria das pessoas estão colhendo. Se você estiver indo pro mesmo caminho onde a boiada tá indo, meu amigo, você vai comer o mesmo passo que a boiada vai comer. Então, hoje, eu sempre tive isso na minha vida. Eu sempre tentei ser o diferente. Sempre tentei fazer o que os outros não estão fazendo, ou fazer a mais do que os outros estão fazendo, para colher e ter a vida do que os outros não estão tendo. E isso custa caro, é difícil. Custa caro. Mas é muito importante você falar, porque no começo da tua história, você nem precisava disso. Você tinha o pai dentista, já tinha a clínica ali. Mais cedo ou mais tarde, a tua vida ia dar certo. Talvez não tanto quanto deu. Né? Mas você mesmo assim sacrificou um monte de coisa, não ficou escorado nisso e fez acontecer. E aí, às vezes, uma pessoa chega agora e vê a Rise Club, vê as mentorias, os cursos. Nossa, o Rafael Rangel lá no CIOSP. Não, mas teve sacrifício, teve preço. Muito. E tem até hoje, diariamente, tem até hoje. Diariamente. O Flávio Augusto fala sobre isso e eu concordo muito. Esse lance de equilíbrio, até uma roda da vida, eu preciso equilibrar tudo. Vida social, familiar, saúde. Cara, não existe esse equilíbrio. Em várias fases da nossa vida, a gente vai ter que optar mais por um e deixar um pouco de lado. Daqui a pouco você vai ter que vir socorrer esse aqui. Não é? Eu sempre falo que é como se fosse um malabarismo. Isso. Né? Cada área da nossa vida é uma bolinha. Você tá jogando elas pra cima. Você não pode deixar elas caírem. Mas uma vai estar em cima, a outra tá na mão. Você tá tentando lidar ali com família, minha saúde, empresa, sonhos, viagens, né, metas. Então, assim, é uma briga constante diária da gente conseguir delegar tudo isso, da gente conseguir conduzir tudo isso. Mas, lógico, lembrem, gente, tudo que você foca mais é onde você vai ter mais resultado. Se você focar na tua saúde, é onde você vai ter maior desempenho. Se você focar na tua
carreira é onde você vai ter mais desempenho. Se você focar na tua família, é onde você vai ter maior desempenho. E eu acredito assim, ó, existem momentos da nossa vida onde a gente tem que fugir da balança, não vai estar estável, a gente vai pesar para um lado para que lá na frente a gente consiga ter a balança que a gente quer. Concordo. Né? Então, hoje eu ainda estou num ritmo extremamente intenso porque eu visualizo daqui 5, 10 anos uma realidade, uma vida onde eu vou ter uma balança muito mais estável. Entende? Onde eu vou poder ter mais tempo de qualidade, onde eu vou poder, sim, não trabalhar mais até 9 da noite, mas por enquanto eu tô pagando o preço. Né? É engraçado, porque nossa vida, elas são momentums. O que são momentums? São fases. E eu vejo o Rafa lá atrás, antes de fazer o seu curso, eu tive que pagar o preço pro curso dar certo. Para eu conseguir ter feito mais de 2.500 alunos em cursos presenciais. Para eu ter feito mais de 100 turmas, eu tive que pagar o preço lá atrás para eu colher aquele sucesso, certo? Certo. Hoje eu vejo que aquele momentum, ele meio que já tá... Eu tô indo para uma fase de transição. Porque eu vejo que muitos profissionais, muitos dentistas, muitos cursos de resina aparecendo. No início, lá atrás, tinha eu e mais meia dúzia que se posicionava legal a nível nacional. Hoje eu vejo que tem vários professores, bons professores entregando curso de resina. Ainda tem espaço no mercado, mas eu vejo que eu tô indo para uma fase de transição da resina composta. Da mesma maneira que nós tivemos a transição da harmonização, a transição da orto, o momentum, né, do laminado cerâmico, nós estamos vivendo o momentum da resina e os dentistas precisam os dentistas precisam aproveitar esses momentums para ter melhor resultado no auge, onde está todo mundo buscando aquele tratamento. E hoje eu estou vivendo uma transição, porque eu já vi que a resina composta, ela já não está tão aquecida como estava 3 anos atrás. E hoje está se falando muito sobre gestão. Hoje está falando muito sobre desenvolvimento pessoal. E aí que surgiu a Rise Club, que é a minha mentoria de dentistas, onde eu faço um acompanhamento ela, já explica. de 12 meses para que eu acompanhe esse dentista nos outros pilares do sucesso. Porque o que fez o Rafa chegar onde está não foi somente a técnica da resina. Ou seja, o dentista ir no meu curso e fazer somente a técnica da resina, sair fazendo uma técnica de excelência, é a base. A técnica é a base daquela infraestrutura, né? Agora, o que vai manter aquele prédio em pé é o paciente, o dentista saber se comunicar, ele saber ter um diálogo interno correto, é ele quebrar suas crenças limitantes sobre venda, sobre gestão, sobre inúmeras coisas que nós temos, crenças que a gente estava conversando até sobre isso aqui. É o dentista saber fazer a gestão, saber fazer o marketing, ou seja, o dentista ser empresário. Então, a Rise Club, nós pegamos essas dores que os dentistas têm de se limitar. O dentista, a grande maioria, ele cresce, ele começa a crescer e se limita. Por quê? Ele começa a entregar técnica, ele começa a ter uma clientela, ele enche a agenda, mas ele está precificando errado, ele está cobrando errado, ele tem crença de precificação, ele não tem coragem de aumentar o preço, ele não tem coragem de se posicionar. A partir do momento que a gente começa a trabalhar esses pilares, a gente começa a mostrar para esse dentista que a odontologia é um oceano azul e que basta ela ter o posicionamento correto dentro do seu consultório, uma atitude correta como empresário, que é possível ele colher bons frutos daquilo. Que ele não vai depender de uma odontologia miserável. Ele vai poder viver uma odontologia onde vai poder dar qualidade de vida para a família dele, onde ele vai poder ter qualidade de vida. O que eu converso com dentistas, Alan, que estão sobrecarregados, estão cansados de trabalhar o dia inteiro, cansados do estresse, cansados de ficar longe da família, longe dos filhos. E sem resultado, muitas vezes. E sem resultado. Sacrificando tudo isso. Sacrificando tudo isso. Então aí surgiu o Rise Club, realmente da gente abordar esses outros pilares. Mas é engraçado, Lô, que nem todo mundo está pronto para entender que esses outros pilares são fundamentais. Às vezes a pessoa ela ainda só está focada lá na técnica, ela nem chegou a ter agenda cheia, ela nem chegou a ter um faturamento para poder pagar as contas, né? Essa pessoa nem enxergou que dominar vendas faz parte do sucesso dela saber se conversar com o paciente faz parte do sucesso dela. Então, eu vejo assim, muitos profissionais precisam ter essa visão de que não espere você enxergar isso para depois buscar esse conhecimento. Já busque agora, porque vai chegar um momento que você vai olhar aquilo como extremamente necessário para o teu crescimento profissional.
esses pilares de gestão, marketing, vendas, desenvolvimento pessoal, você tem um bom diálogo interno, cara, vai fazer terapia, vai entender quem é você, vai entender quais são suas crenças, entende? Porque nós todos estamos doentes psicologicamente, né? Eu lembro que eu vi um podcast agora não vou lembrar de quem foi agora, mas da mesma maneira que nós estamos vivendo uma era onde o planeta, né, o planeta Terra nós estamos precisando olhar para a saúde do planeta Terra, nós vivemos num planeta onde a maioria das pessoas estão com problemas psicológicos, né? Pessoas que estão doentes por ansiedade, doente por sobrecarga profissional, e nós não estamos olhando para isso com tanto carinho, né? Então, achamos isso normal, né? Às vezes a gente acha que realmente, trabalhar até 9 horas da noite igual eu tô fazendo nesse período é normal. Não é normal. E nós não fomos feitos para isso, né, Alan? Por isso que tem que ser uma fase, tem que ser um momento, tem que ter prazo para começar e prazo para terminar. Sim. Tem que ter uma meta. Definido. Eu vou fazer isso durante 6 meses, eu vou fazer isso durante 1 ano. Cara, eu preciso ter resultado nesse 1 ano. Eu preciso fazer acontecer durante esse 1 ano, entende? Então, a gente não pode levar isso como pra vida, né? Onde você vai viver ali 10 anos sem cuidar da tua saúde. Não, eu faço academia de manhã. Eu tô trabalhando até tarde, mas, 7 horas da manhã eu tô fazendo minha academia, eu tô cuidando de mim, né? Então, tem que ter essa visão mais tridimensional da nossa carreira. E a odontologia tem mudado a vida das pessoas, né, Rafael? Assim, eu vi mudando a vida de centenas de dentistas aí que a gente conhece. Acabou mudando a minha também de tabela, e eu nem sou dentista. E tem um potencial gigantesco para ser explorado. É que, infelizmente, muitos dentistas ainda não enxergou isso. Eles ainda não enxergou como empresa, como oportunidade. E eu acredito que talvez por conta de ambiente, né, também. Sim. Então, eu acredito que uma mentoria como a sua, apesar de todos esses pilares ser importante, eu acho que você estar com outras pessoas que estão com o mesmo objetivo de crescimento ajuda muito. Demais. Eu acho que isso faz muito sentido. O dentista é muito solitário também. Demais. Então, eu acho que quanto mais você consegue estar junto, eu falo para todos os meus clientes, cara, vai pro CEOSP. Ah, mas eu não vou ficar lá andando, não, cara, vai lá. Só pra você assiste enxergar. Uma palestra. Faz uma amizade nova. Hoje tem oportunidade. Você vai lá na DH Pro, na PHS. Quantas palestras? Vocês vão estar tudo lá, cara. Sim. Então, a conversa que nós tivemos aqui com a Dani, por exemplo. Às vezes é um diálogo, Alan, que você faz com uma pessoa que você conheceu ali. Aquilo te abre uma oportunidade, um leque, uma resposta para uma dúvida sua que você tinha. Muda teu ano. Muda o ano, muda a vida. Entende? As pessoas não têm essa clareza. Um exemplo, Alan, eu tô com a minha mentoria, hoje eu faço parte de uma mentoria SHP, que é junto com o Léo Toledo e o Caio Carneiro, né? E eu vejo quanto o ecossistema é importante. Porque pensa comigo, Alan, se eu só ando com pessoas, vamos falar de faturamento, tá? Vou usar um exemplo aqui. Se eu só ando com pessoas onde faturar 50 mil é bastante... É o teu teto. Você acha que você tá voando. Se você tá faturando 50. E lembra, faturamento diferente de lucro, né? Isso, você estava conversando aqui anteriormente, faturamento diferente de lucro. Mas você pensa no faturamento e fala, tô bem. Tô aqui no Aí você muda de ecossistema e começa a se conectar com pessoas que faturam 500. Aí você olha pra você lá atrás e fala assim, 50? Meu Deus, eu tô no chinelo, né? Ou seja, o ecossistema ele é muito importante. Isso aconteceu comigo no Grupo Primo, na mentoria. Eu achei que eu tava bom, até sentar na mesa lá e falar, meu Deus do céu, nada. Não vou nem falar o meu faturamento, né? E isso é muito bom pra gente. É por isso que é importante a gente se colocar em mesas onde a gente vai estar desconfortável. Eu sei que é clichê, mas é importante nós buscarmos mesas onde você é o mais burro. Aonde você é o menor. Se você for o mais inteligente das mesas, mais inteligente modo de dizer, né? Ou mais bem tá tendo mais bem sucedido, tendo os melhores resultados, né? Da mesa, cara, troca de mesa. Então, nessa mentoria SHP, cara, eu vou lá, sério, é engraçado, cara. É assim, eu sento do lado de pessoas ali que têm o faturamento, que estão fazendo coisas que você fala assim, meu Deus do céu, cara, eu preciso me mexer. O que esse cara tá fazendo? Eu preciso me mexer. O que eu tô fazendo de errado? O que eu tô fazendo de errado? Eu preciso fazer diferente. Então, essa busca você tem que ter. E é por isso que eu criei a mentoria, para que seja um ecossistema de dentistas que queiram ser referência. Show. Tanto é que não é qualquer dentista que entra na minha mentoria. São dentistas escolhidos a dedo que entram na minha mentoria. Porque ele precisa ter princípios e valores que sejam condizentes também com os meus. Muito sentido. Porque ele não pode entrar lá dentro e pregar uma ideia que não seja condizente com a minha. Que não esteja condizente com família, com qualidade de vida, com Deus,
com você vender uma odontologia que seja venda de saúde e não de venda de doença a qualquer custo, somente pautado em faturamento. Então, são os nossos princípios e valores de dentro da mentoria. E uma busca constante por crescimento. A meta de faturamento é um referencial. É um ponto de partida. É um ponto de partida. E você conseguir chegar naquele faturamento não quer dizer que você vai ficar lá. É somente para você enxergar que você conseguiu chegar lá e qual vai ser os próximos desafios. É uma evolução constante. E eu trago isso para minha vida. Essa evolução constante, essa lapidação do Rafa como ser humano, do Rafa como filho, do Rafa como pai, do Rafa como marido, é sempre buscando ser melhor. Não tô falando que, eu sou perfeito. Longe disso, eu sou pecador e, né, não, claro, a gente comete falhas todos os dias como marido, como pai, né? Por reconhecer isso que a gente tem princípio. Perfeito, e eu vou continuar buscando reconhecer as minhas falhas e buscando evoluir, porque a gente não vai ser perfeito em tudo, a gente não vai ser bom em tudo. Então, é interessante a gente realmente ter essa visão tridimensional da nossa vida, porque quando a gente começa a estudar pessoas de sucesso, Alan, e a gente pode pegar inúmeras referências, e quando eu falo sucesso, gente, são pessoas que realmente têm os princípios e valores, estão próximos de Deus, possuem uma família que é unida, uma família que está próxima de Deus também, uma família que esse pai tem tempo de qualidade com o filho, tem um relacionamento saudável com a esposa, ambos são fiéis, entende? Isso para mim é sucesso. E o sucesso financeiro também faz parte, porque a gente tá aqui para viver uma vida extraordinária. E se a gente pode ter essa vida extraordinária, por que não? Né? Se está disponível. Se está disponível, por que não? Então, realmente é essa busca por profissionais que possuem esse perfil que eu criei a mentoria Rise Club. Para que eu mostre para essas pessoas que, peraí, não é somente técnica. Vamos falar de mentalidade? Porque eu já peguei mentorado meu que falou assim, Rafa, tudo que você falou, eu já ouvi. Tá, mas então por que você não tá tendo resultado? Entende? Vamos tentar entender se não é alguma crença limitante. Vamos tentar entender se não é a tua agenda que não está condizente com o que você está procurando. Vamos entender qual que é a tua parte da mentalidade vencedora, mentalidade de empresário. Cara, isso, ninguém fala disso. É verdade. E a gente só vê isso dentro de mentoria, dentro de grupo de mastermind. Entende? Coisa que eu aprendo com outros mentores e eu quero trazer para esses dentistas. Mostrar que é possível. Mostrar que, cara, só depende da gente. O nosso resultado, ele é completamente dependente das nossas atitudes. Por isso que eu gosto sempre de abordar que não seja vítima, seja protagonista. Geralmente o nosso cérebro, Alan, ele tende a nos colocar como vítima. Ele tende a nos colocar como, nossa, tá difícil, mas nossa, a gente começa a pôr desculpas em coisas externas. Isso é algo que faz parte da nossa defesa do nosso cérebro. Quando a gente começa a ver isso como algo alarmante, você vê que, peraí, eu tô delegando a desculpa. O problema não é o governo, o problema não é porque choveu, o problema não é porque, sei lá, tô com a unha do pé encravada. Para de dar desculpa. O teu resultado depende de você. Não tô querendo partir de um pressuposto lá que todo mundo teve a mesma oportunidade. Sim. Tá? Mas tem vários contextos. Mas que nem a gente tava falando, a Dani que tava aqui, olha o resultado que ela tem, né? Passando pelas dificuldades que ela passou, mãe solo e tudo mais. É possível. Ela fez ser possível, ela fez ser possível, mesmo diante das dificuldades que ela teve. Então, a dica que eu deixo para você, dentista, você possui dificuldades, você precisa matar um leão por dia igual qualquer pessoa. Eu também preciso matar um leão por dia. Cada um vai ter uma realidade que precisa ter. Cada um vai ter o desafio que precisa ter. A vida que você tem hoje é a vida que Deus escolheu para você, meu amigo. E os desafios que você vai ter que percorrer durante essa vida foram os desafios que Deus colocou para você evoluir como pessoa, evoluir como ser humano, evoluir como alma, se você acredita nisso ou não. Mas eu acredito que o Rafa hoje tem a vida que ele tem, que é a vida que ele merece, mas porque o merecimento veio do que eu paguei lá atrás, do preço que a gente vem pagando, e não a vida que eu mereço como sendo um mártir, né? Como se fosse algo construída, né? Uma vida construída. Portanto, se hoje eu estou onde eu não gostaria de estar, também faz reflexo das minhas escolhas do passado. Sejam escolhas que foram feitas de maneira errada, sejam erros que você errou e não aprendeu com o erro.
Porque tem muita gente que reclama da realidade, mas não abre os olhos de que as atitudes dele fez ele estar onde ele está hoje. Exatamente. E não aprendeu com os erros, né? Então eu tenho muito essa visão para minha vida e eu vejo isso como uma realidade de que nós vivemos a vida que nós fomos feitos para ter. E as coisas acontecem na nossa vida tanto positivamente quanto negativamente, e as pessoas entram na nossa vida, como você comentou, para nos ensinar, seja positivamente ou negativamente. E os problemas aparecem para que a gente aprenda e não para que a gente sofra. Concordo totalmente. Né? O sofrimento, é assim, o problema ele vai acontecer, agora o sofrimento é opcional. Vai de encontro com o que você disse, eu acredito muito em autorresponsabilidade, cara. A partir Perfeito. da hora que você entender que tudo que deu certo na tua vida é responsabilidade sua e o que não deu também, o jogo vira. Perfeito. Né? A sua definição de sucesso vai muito de encontro ao que eu acredito sobre prosperidade, tudo que eu prego de realmente que eu escolhi prosperar, porque a gente carrega essa frase, porque eu acredito que prosperidade é uma escolha. Sim. Uma escolha diária. É uma escolha diária. E prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. Não. O dinheiro também é um pilar importante para você ser próspero. Porque você não consegue ajudar ninguém na miséria. Né? Na abundância que você muda a vida das pessoas. Perfeito. Então, eu acredito que é um bom pilar para a prosperidade. Mas eu conheço muita gente com muito dinheiro e não é próspero. Não. E conheço pessoas com pouco dinheiro muito prósperas. Perfeito. Então, eu acredito que a tua definição de sucesso vai bem de encontro que a gente prega lá. Sim. Sobre prosperidade. E, cara, o papo tá muito bom. Eu acho que nós vai ter que gravar outras vezes, viu, Rafael? Bora marcar. Mas eu quero que você deixe aí uma reflexão final para essa galera que tá acompanhando a gente, para que eles não desistam, que tem uma luz no fim do túnel e que a odontologia pode mudar a vida deles, assim como mudou a sua. Sem dúvida, gente. A dica que eu deixo é assim, busque evolução, busque ser um profissional completo, da mesma maneira que na parte clínica eu oriento, né, e os dentistas a serem completos, que foi o que me fez crescer profissionalmente, não ser somente específico a uma área, não só ser implantodontista, não só ser reabilitador, ou seja, um profissional completo, que isso te abre leques. Traga isso para sua vida, né? Invista no seu desenvolvimento pessoal, invista em treinamentos, como por exemplo, Protagon, do Wendel de Carvalho, cursos do Paulo Vieira, Método CIS. Cara, são treinamentos que vai mudar a sua visão de vida. Você vai refletir coisas que você vai voltar lá em você como criança e você vai rever tudo aquilo e vai entender quem você é. Então, assim, vai muito mais profundo. Eu vejo que as pessoas de sucesso são pessoas que têm esse diálogo muito forte interno, como eu disse. E o convite que eu deixo para vocês, dentistas, olhe para sua profissão de uma maneira, para sua vida, na verdade, de uma maneira tridimensional. Olhe por todas as vertentes. Quebre suas crenças limitantes sobre vendas. Como você disse, se eu aprendo a vender, se eu utilizo técnicas e estratégias de venda, eu realizo mais sonhos. Eu transformo mais vidas. E essa é a minha meta como mentor. Fazer esses dentistas transformarem o maior número de vidas. Porque eles conseguindo ter uma empresa de sucesso, eles conseguindo ter uma empresa onde eles conseguem convencer o paciente a realizar o tratamento e partindo num pressuposto de uma odontologia que vem de saúde, a gente está ajudando pessoas. Transformando o mundo. Transformando vidas. Eu falo para meus mentorados, pense naquele paciente que você transformou a vida e o cara é muito grato por você. Aquela pessoa que te encontra na rua e faz festa com você. Aquele paciente que vem no teu consultório e chora na hora que te vê. Porque existem pacientes assim. Com certeza. Pense nesses pacientes e lembre, se você não dominasse vendas, talvez ele não teria fechado com você. Talvez ele poderia ter caído na mão de outro profissional que não ia atender ele da mesma maneira, com o mesmo atendimento humano. Então, meu amigo dentista, seja empresário. Olhe para sua empresa como uma empresa. Se você tem uma cadeira, se você aluga uma sala 2 vezes por semana, você é um empresário. Mesmo sem funcionário, você é um empresário. Você dentista, profissional liberal, você é um empresário. E você precisa olhar para sua carreira como um empresário. Coisa que o dentista não faz. E busque, acima de tudo, entregar excelência técnica. E é por isso que eu vou continuar ensinando técnica. Eu tenho certeza pro resto da minha vida. Por quê? Busque excelência. É o que me trouxe até onde eu tô hoje. A busca constante por excelência técnica.
E eu tenho certeza que é uma base consolidada para um dentista de sucesso a longo prazo. Não adianta a gente ser um bom vendedor, não adianta a gente ser um empresário, não adianta você ter quebra de crenças, você ter uma mentalidade vencedora se você não está vendendo saúde, meu amigo. Com certeza. Afinal de contas, vocês são profissionais da saúde. Perfeito. Que é o grande problema que eu vejo hoje na resina, lá, né? Até fazendo esse insight aqui no final. Hoje tem muita gente vendendo doença. Tem muita gente fazendo resina vendendo doença. Entregando casos clínicos sem o devido polimento, sem o devido perfil de emergência. Gente, resina composta não é zero desgaste em 100% dos casos. Tem muito professor vendendo resina como se fosse 100% desgaste. 100% dos casos, zero desgaste. Tem caso que a gente precisa desgastar. Tem caso que se a gente não desgastar vai ter sobrecontorno, vai ter influência, vai ter gengivite, vai ter perda de crista óssea interproximal. Entende? Não vai ter um acompanhamento. Então, assim, vamos buscar fazer uma resina composta de excelência. Vamos buscar desgastar quando necessário. Vamos buscar utilizar bons materiais. Vamos buscar ter controle e preservação desses casos clínicos. Se eu não acompanho esse paciente, ele pode desenvolver hábitos durante esses próximos anos que vai envelhecer esse trabalho, vai influenciar no polimento dessa resina, pode influenciar na higienização, pode influenciar na inflamação gengival, pode ter retração gengival, perda óssea que nunca mais vai ser recuperada. Ou seja, são problemas irreversíveis na vida daquele paciente. Hoje eu vejo dentistas mutilando pacientes. É muito triste isso. Mas da mesma maneira eu vejo uma odontologia linda. Eu vejo uma odontologia de excelência. Eu vejo uma odontologia a nível mundial que nós fazemos aqui no Brasil que é lindo de ver. Né? E eu vejo assim, a técnica da resina composta, os materiais, tá cada vez melhor. E eu acho engraçado, Lá, que a gente olha no Instagram, a técnica tá cada vez ficando melhor. As pessoas que eu me espelhava lá atrás estão cada vez melhores. Ou seja, a régua tá cada vez mais alta. Por outro lado, tem muita gente que não tá se preocupando com isso. Então, o convite que eu deixo para você, dentista, é foque na técnica, mas busque essa visão tridimensional da sua carreira. Não espere você quebrar a cara ou você se limitar para começar a investir em gestão, começar a investir numa mentoria onde você vai estar num ecossistema de profissionais que tem uma mentalidade diferente, uma mesa onde pessoas faturam mais que você, para que você veja que é possível, para que você veja que você está bem, mas talvez não tanto quanto poderia. Né? Eu tenho até um insight, né? Às vezes você está muito bem, está satisfeito, mas cara, você podia estar muito melhor. Você podia estar muito melhor, tá? Show. Doutor, muito obrigado mais uma vez pela tua presença, por ter vindo até aqui gravar com a gente. Foi um prazer, de verdade, te conhecer pessoalmente. Acompanho o teu trabalho há bastante tempo. Espero que a gente possa sentar juntos mais vezes e que a gente possa gravar com outros temas aí, que eu tenho certeza que você tem muito aí pra compartilhar. Sem dúvida, vai ser um prazer estar aqui, Alan, foi fantástico, foi muito gostoso esse bate-papo. A hora voou aqui, ó. Voou muito rápido e eu gosto de compartilhar isso, eu gosto de ensinar, é algo que eu trago pra minha vida, Alan, e eu tenho certeza que impactar pessoas faz parte do meu propósito de vida. E quanto mais pessoas eu puder impactar, eu tenho certeza que eu vou estar fazendo o que eu vim para fazer aqui. Então, sempre que você me convidar, eu estarei de coração aberto aí para estar vindo, compartilhar conhecimento, ajudar pessoas, ajudar dentistas a viver essa odontologia que ela é linda. Show. Muito obrigado, Alan. Deixa seu Instagram pra galera, tem interesse na mentoria, num curso, como... Galera, eu tenho meus cursos de imersão de resina, curso clínico de resina, curso online, tenho e-book, tenho mentoria, tem mais de um nível de mentoria. Então, quem quer saber mais, dr.rafarangel lá no Instagram. Vai lá no link da bio, você já vai falar com a minha equipe, manda lá, quero saber mais. Escutei o Rafa lá no podcast com o Alan Espinosa e eu quero saber mais informações sobre curso, sobre mentoria. Vai ser um prazer receber vocês junto dessa família, que é a família Libian Artist, família Rise Club. Show! Gente, vocês me encontram também lá no Instagram, no @Alan Espinosa, e no canal no YouTube, Alan Espinosa Matias também, onde todos os domingos sai um episódio novo. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima.